Cultural. O evolucionismo cultural é uma teoria europeia que existiu do final do século XIX ao início do século XX. Para essa teoria, todas as sociedades teriam um único padrão de desenvolvimento. Elas se formariam obrigatoriamente de forma linear e ascendente, né? São teorias do século XIX elaboradas por alguns antropólogos que são considerados os pioneiros da antropologia. Então é o primeiro esforço de aplicação de métodos científicos para conseguir compreender a cultura humana. São os primórdios, né, de estudos sobre cultura. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem como a gente conseguir desvincular a produção científica da sua época. A época histórica determina muito a visão de mundo desenvolvida pelos cientistas. E no século XIX havia uma bagunça, uma falação muito grande com as teorias evolucionistas provenientes da biologia. Século XIX é o século do Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, que tem um impacto muito grande dentro da comunidade acadêmica. Também o período do colonialismo, da dominação imperial. Então os países ocidentais europeus passam a exercer um domínio mais intenso em relação às suas colônias. É uma nova fase de consolidação do capitalismo e de necessidade de exploração dessas colônias. Então você tem esse contexto de, por um lado, teorias evolucionistas ganhando força e, do outro lado, a Europa dominando de forma mais intensa os povos colonizados. Aí, no meio de tudo isso, vem a antropologia, né? Que foi feita por homens brancos europeus e que vão tentar compreender a história da evolução do ser humano. Muito influenciado por esse contexto de discussão sobre a evolução das espécies, os evolucionistas então se propõem a compreender como se dão os estágios da evolução da espécie humana. E aí eles utilizam, obviamente, uma régua que hoje é muito contestada, porque eles tomam como modelo mais desenvolvido, mais evoluído da sociedade europeia ocidental, que inclusive que é chamada de civilização, né? Se a gente pensa que a evolução ela ocorre de forma simples de organização social para a forma mais complexas de organização social, as formas mais complexas seriam a sociedade mais desenvolvida. E aí, claro que eles iam falar que são a deles, né? Quais as sociedades mais desenvolvidas, qual cultura mais evoluída? Eles falam que é a nossa, no caso a europeia ocidental. Então ela é tomada como modelo. É por isso que se critica hoje essa visão, chamando ela de etnocêntrica, porque é como se o modo de vida europeu, os valores do povo europeu, a maneira dessa civilização ocidental ganhar forma no século XIX fosse o exemplo de sociedade mais evoluída. Essa forma de organização é tomada como modelo mais evoluído. E que, portanto, os estágios diferentes disso são considerados inferiores, menos evoluídos. É como se fosse a sociedade chamada primitiva, a sociedade chamada de selvagens, formas menos desenvolvidas da cultura humana. Então esses povos teriam que passar por um processo de evolução, de progresso, até conseguirem chegar ao modo mais evoluído que seria a civilização europeia. Então, quando aparecem alguns autores
teóricos antropólogos do século XIX, Morgan, Fraser, Taylor, eles estão pensando que, que povos, especificamente eles estudaram os povos aborígenes da Austrália, que segundo eles seriam um exemplo da humanidade no seu estágio inicial, e que essa forma inicial deveria passar por estágios de evolução, até conseguirem chegar à forma mais acabada, que seria a forma europeia, né? Então é pego uma escala de evolução e aplica-se a essa escala, né, em relação às culturas. Isso tem, claro, dois problemas. Um deles, que é o fato de você escolher como forma mais desenvolvida a sociedade europeia. Utiliza-se o seu próprio critério, que o jeito, forma, valores, cultura, ela é superior às outras, né? As outras inferiores. A outra questão que é muito criticada é que esses trabalhos serviram como justificativa para você dominar esses povos. Já que são povos inferiores, é como se eu tivesse autorizado a dominá-los, a subjugá-los, inclusive é uma postura paternalista, vou ensiná-los como deve ser um modo mais correto de vida e de comportamento. Isso está ligado àquele contexto que foi falado, da colonização, da intensificação do colonialismo, da emergência dos impérios, do imperialismo ganhar força no século XIX e vai subjugar esses outros povos. Então, quando a gente pensa no evolucionismo, a gente está pensando em uma teoria, algumas pesquisas que foram realizadas e que hoje não tem mais valor científico dentro do campo acadêmico. Então, não há mais antropólogos que utilizam essas categorias evolucionistas, porque elas são etnocêntricas e preconceituosas. Basicamente seria isso. Então, até mais.